Sim. Ok. Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte. Todo mundo tem a apostila já de administração rural? Mas tem acesso, Helder, à questão dela no AVA lá, virtual, pelo menos? Sim. Ótimo, porque a aula de hoje eu gostaria de fazer um pouquinho diferente de vocês, tá? Com vocês, quando a gente fala em administração rural. A administração rural, diferente de matemática, tá? É muito mais interpretação do que cálculo. O que a gente tem com a questão de administração rural? A administração rural, ela tem que ser, tá? Deixa eu tirar minha mesa digitalizadora aqui para não atrapalhar. Ela tem que ser o seguinte, ela tem que ajudar a tomar decisões. E nesse tomar decisões é que vai fazer a diferença de você entender a administração ou não. Tá? Então, nós temos aí, nas teorias administrativas, várias teorias. E aí alguém pode perguntar, mas professor, teoria, tá? Teoria de administração, qual que é a melhor? Não existe uma teoria melhor que a outra, essa é a primeira coisa. Por quê? Porque cada empresa é diferente da outra, tá? Cada situação é diferente da outra, tá? Lógico que eu posso usar exemplos, posso usar experiências para tratar de certos assuntos, tá? Então, a administração vai me ajudar muito, né? A questão de conhecer a história da administração vai me ajudar muito para saber que isso não surgiu assim do nada, que ela surgiu e cada uma dentro do seu contexto, tá? Então, aí na página 9 da apostila de vocês, nós começamos aí com a teoria da administrativa, tá? E temos a história da administração, tá? Para você ter uma ideia de quanto antigo ela começou aí por volta de 5.000 anos, né? Tá? Antes de Cristo, tá? Provavelmente na Suméria. E ela nos traz aí algumas coisas bem interessantes. Quais são as linhas de administração mais conhecidas na história? Como que começa a administração? Bom, vou falar um pouquinho de religião, mas não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com a administração. Porque uma das organizações que começou a trabalhar com a administração foi a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica Romana. Tá? Considerada uma das organizações formais, né, como dizem na apostila de vocês, mais eficiente da civilização ocidental, tá? Ela vem mostrando, através dos séculos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive, sobre o comportamento de pessoas, seus fiéis e na busca de seus objetivos. Tá. Até aqui eu só falei da história da igreja. Vamos falar um pouquinho da administração. Eu quero até abrir aqui um parênteses, tá, pessoal? Quem não concordar com o que eu vou colocar, fique à vontade, tá? Eu não vou falar aqui da questão, nem questão religiosa, nem nada. Eu vou dizer como que funciona a igreja dentro do quesito administração, tá? Bom, vocês sabem muito bem que antigamente a igreja era considerada como o terceiro poder, né? Desde lá do Império Romano. Como assim terceiro poder? Nós tínhamos os reis, nós tínhamos os nobres e nós tínhamos a igreja, tá?
a igreja tinha uma forte influência perante os reis, e ela tinha um certo poder, então era conhecido como o terceiro poder, tá? E esse poder vem dentro da questão administrativa, tá? E ela vem se modernizando, e aí eu vou abrir aqui algo que alguns não concordam, mas tem muito a questão de dogma, né? Tá? Que a igreja, ela só foi determinada que os padres não poderiam casar, tá? E ter família, não por questões religiosas, mas por questões administrativas, porque naquela época o clero, né, preocupado com a quantidade de recursos que estava sendo arrecadados para a igreja, tá? E formando o seu patrimônio, e eles começaram a se preocupar com a divisão, ou seja, com alguém querendo direito sobre isso. E aí eles soltam uma encíclica dizendo que para ser padre não poderia casar, né, e constituir família, mas muito mais vinculada à questão administrativa para não ter direito à herança, tá? Para que não tivesse descendente querendo direitos à herança. Tá? Então, essa é uma das coisas assim, que está um pouco camuflada dentro da organização da Igreja Católica. Tá? E ela cresceu nesse sentido, né, de uma administração, no sentido de manter os seus bens, né, pertencente à Igreja como um todo. Né? Vocês podem ver que nós temos hoje o Vaticano com uma fortuna incalculável. Tá? Não vou entrar aqui no mérito se utiliza ou não utiliza para os seus fins, né, pregados pelos dogmas da igreja, assim como não vou entrar no mérito de outras instituições também tão parecidas. Mas a Igreja Católica, dentro da administração, ela tem, assim, uma importância muito grande pela maneira como ela trata a sua organização, que é a organização da Igreja Católica, né, com as suas hierarquias e com os seus maneiras de controlar, tá, e centralizar no Vaticano todas as suas ramificações, é um modelo a ser seguido, tá? Modelo de administração. Depois dessa, nós temos a outra, que é o quê? A organização militar, tá? Por que a organização militar funciona? Porque é bem organizada, tá? Não vou entrar aqui em detalhes de outras questões políticas, eu estou falando da questão administração e organização. Primeiro, vamos pensar da seguinte maneira. Se meu soldado, tá? Se o meu soldado, que é mandado para a frente da batalha, e ele não obedecer cegamente às ordens que são lhe dadas, não haveriam como ter guerras, não haveria como ter sucesso em qualquer empreitada. Você imagine um pelotão que ele começasse a todo momento querer questionar as ordens do seu líder, do seu chefe, tá? Então, esse é um modelo de organização, né, administrativa, onde as ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários até os tempos modernos, uma hierarquia de poder rígida e adoção de princípio e prática administrativa que são encontradas até hoje em algumas empresas, tá? Que é a questão. Eu tenho uma hierarquia, precisa ser respeitada, a ordem vindo de cima é para ser cumprida e não questionada, tá? Nós vamos ver depois mais algumas coisas de administração, mas eu queria deixar, assim, para vocês essas duas organizações que servem de modelo, tá? Modelo, não na questão de imposição, mas do sistema de modelo de administração, tá? E aí, dentro do contexto, eu preciso entender que... E são os mais antigos, né, professor? Sim, são os mais antigos. E eu tenho que entender que no Exército não tem como ser diferente, tá? Hoje, nem tanto, por quê? Porque as guerras não acontecem mais com a cavalaria lá na frente, né, com a infantaria, né? Hoje a guerra é muito mais tecnológica do que antigamente. Mas imagine, pense numa Segunda Guerra, numa Primeira Guerra,
onde eu precisava um contingente muito grande de gente, liderados por poucas pessoas, e que ele me seguisse cegamente, tá? Não estou levando aqui em consideração, pessoal, se era a questão da guerra, né, se era justa ou não era justa, se era inevitável ou não. Estou dizendo o comando, a administração. Então, quando eu falo para desembarcar na Normandia, tá, no dia D, tá, se eu tivesse alguém que começasse a questionar, mas nós vamos morrer, quantos vão morrer antes de chegar na praia? Não, nós temos que achar outra maneira, não, desse jeito não dá. Quer dizer, jamais teriam desembarcado na Normandia, tá? Por quê? Porque os comandantes sabiam que iam perder muita gente para poder chegar lá e desembarcar, e precisavam de pessoas que obedecessem à hierarquia e às ordens, tá? Então, é essa maneira que a gente coloca que, em certos cenários, eu preciso de uma hierarquia e poder rígido, tá? Para que funcione, tá? Principalmente nas questões estratégicas de segurança, eu preciso que seja assim, tá? Então, por isso que, vindo um pouquinho para a questão Brasil e falando um pouquinho de política, né, administrativa, eu tenho o Exército como um poder independente que defende os três poderes. Ele não defende um, ele defende os três poderes, tá? É independente justamente por isso, porque ele não pode estar vinculado a nenhum dos três. Ele tem que ser uma entidade separada e que se rege, ele vai ser regido, né, pela Constituição, e é o que está na Constituição. Não tem interpretação, não tem, é aquilo que está ali, tá? Então, baseia basicamente em três diretrizes só. O Exército Brasileiro hoje, quando eu falo Exército Brasileiro, eu estou falando das três Forças Armadas, tá? Então, é uma das organizações, né, que mais, digamos assim, mais antiga e que segue até hoje, e muitas empresas adotam isso em certos setores onde ela precisa de total dedicação de seus comandados, tá? Bom, ainda encontramos prática de administração nos contextos apresentados anteriormente, né? O aparecimento de empresa e da moderna administração ocorre apenas na Revolução Industrial, tá? O que era a Revolução Industrial? Até então, nós tínhamos uma manufatura, ou seja, produtos manufaturados, né? Em que eram feitos, não em série, mas feito quase que artesanalmente. E aí, quando a gente começa a Revolução Industrial, né, com o surgimento da máquina a vapor, da produção em série, começa a surgir aí a figura de empresa, tá? A figura da moderna administração. Veja bem, nós falamos moderna, né, tá? E não é a atual, é moderna. Tá? E esse fenômeno se iniciou aí no final do século XVIII, e se estende ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Nesse momento, nós temos aí profundas e rápidas transformações econômicas, sociais e políticas, tá? Aí depois vocês têm uma informação essa que fala um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né? A principal delas é a máquina a vapor, né, que dá um boom na questão industrial, né, tá? Das transformações e transporte, aí já vem a transformação do ferro, as linhas ferroviárias, ou seja, dá um rápido crescimento, tá? E aí eu quero entrar já no tópico 2, tá? Certo? Só antes falando o seguinte, quando a gente fala teoria, tá? Nós falamos muito também em empirismo, tá? O empirismo, conhecimento adquirido por meio da prática, né? Que surge a partir de um trabalho realizado. Ou seja, quando alguém fala assim, ó, conhecimento empírico, eu só tenho conhecimento empírico quando eu realizei um trabalho, tá? E eu adquiri prática pela realização desse trabalho,
tá? Então, o empírico, tá? Conhecimento empírico é quando eu pratiquei esse trabalho, eu desenvolvi alguma coisa relacionada a isso e ele me deu conhecimentos, tá? Através da prática, ok? Bom, vamos pensar então agora nas fases da evolução da teoria da administração, tá? Vocês têm um quadro aí na página 10, tá? Que fala dos anos, das fases e das teorias, tá? Mas eu quero enfatizar cada uma delas, a ênfase, que é isso que eu quero que vocês anotem, tá? A ênfase da administração rural, a ênfase da administração. E vamos começar na primeira fase. Qual é a primeira fase aí, de acordo com o quadro? Na primeira fase, tá? Que eu tenho aí de empresa, né? Porque até então, até 1789, um pouquinho mais, era a fase artesanal, certo? Essa fase artesanal é aquela em que os produtos eram feitos de forma artesanal. Quando a gente fala de forma artesanal, é que, mesmo usando algumas máquinas rudimentares, a pessoa muitas vezes fazia o produto todo, tá? Ele começava fazendo lá e ele terminava. Quando eu digo ele, não quer dizer que é uma pessoa, mas a pessoa que estava fazendo fazia aquele produto do começo ao fim, de maneira quase artesanal. Depois nós temos a primeira Revolução Industrial, tá? Que vai até 1860, e aí nós começamos a fase da segunda Revolução Industrial e o desenvolvimento industrial. E é aí que eu começo a falar sobre a administração, que é a administração científica. A administração científica, ela tem a sua ênfase no quê? Na pessoa, no conhecimento. Ela tem a ênfase aonde? Coloca aí no chat para mim. Vamos, quero a participação de todo mundo. E eu vou abrir daqui a pouco o microfone para vocês falarem. Deixa eu baixar meu chat no computador, porque eu estava olhando aqui. Tá. O Levi diz que é no conhecimento, o William é organizacional. Tá? Qual foi a pergunta mesmo? Qual a primeira fase? Tá? A primeira fase das teorias administrativas, tá? Que começa ali com a segunda revolução, 1860 a 1914, que é chamada de administração científica. Qual é a ênfase dela? Nas tarefas. Quando a gente fala ênfase, é no que ela foca. Qual é o foco dessa teoria? Nas tarefas a ser desenvolvidas. Muito bem. Nesse momento, não me interessa, tá, saber como que o trabalhador está, se as condições de trabalho são boas. O que eu quero é que a tarefa seja executada. Então, nessa eu tenho a ênfase, tá, exclusivamente em criar método para o trabalho do operário, visando o quê? A eficiência no processo produtivo, tá? Então, nessa primeira fase, a ênfase na tarefa só se preocupava exclusivamente em melhorar a eficiência do processo produtivo, tá? Então, achar a melhor maneira pela qual a pessoa possa executar e trabalhar o seu cotidiano, tá? Na apostila está com outras palavras, evidentemente, mas é a preocupação em achar a melhor maneira para que o processo produtivo fosse eficiente, tá? Então, essa primeira teoria tem aí como principal defensor dela, tá? O Frederick Taylor, tá? Que viveu de 1856 a 1915,
e ele é considerado o fundador da administração científica, certo? Quais eram, então, só para a gente dar umas pinceladas, quais eram as propostas de Taylor, tá? Primeiro, planejar. Segundo, padronizar. Terceiro, especialização. Quarto, controle e remuneração. Nessa ordem: planejamento, padronização, especialização, controle e remuneração, tá? Veja bem que até então isso não era utilizado. A aplicação dessas ideias vem de encontro, tá, para criar impactos sociais e culturais, tá? Por quê? Alguém sabe me responder o que é alienação? Coloca aí para mim no chat o que vocês entendem por alienação. O que é uma pessoa alienada? Alienação não é uma garantia? Vamos ver mais alguma resposta aí eu vou começar a falar. O Levi está dizendo aí, deixa eu ver aqui, vou voltar um pouquinho. A Poliana está dizendo que está ligada a algo. Levi, tipo, estar de acordo com o sistema, só avisar um lado. O Rogério diz que é uma visão única. Não conseguir enxergar os outros modos de pensamento. A Mônica está dizendo que é despreparo. O William está dizendo que é algo sem comprovação, de que é seu. Falta de conhecimento. Vamos dar uma pausa aí. Alienado. Alienado, pessoal, alienação é quando eu só conheço um lado da coisa. Pode falar, Alessandro. Eu estava falando aqui, isso aqui, meu áudio estava ligado. Alienação é quando você produz algo e você não tem acesso a essa produção que você faz. Tem a ver, tá? Quando a gente fala na produção, tem a ver. Mas falando da palavra alienado, é quando eu não tenho conhecimento das outras coisas. Eu conheço aquilo ali pronto, tá? Vamos levar isso aqui para a área rural. É quando você chega lá na propriedade rural como técnico agrícola, técnico de agronegócio, formado, saiu da escola ali, está super preparado, né? E chega lá para conversar com o agricultor e ele responde para você, mas para que eu vou mudar? Eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Ou seja, ele não quer conhecer outra experiência, ele não quer conhecer outro modelo, ele conhece aquele ali pronto. Tá? Ele está alienado naquilo que ele fazia, tá? Não estou dizendo que está certo nem está errado, mas estou dizendo que ele só quer saber daquilo ali. Tá? Então, a pessoa tem a visão, só enxerga aquele mundo dela. Tá? Não enxerga o que está acontecendo em volta, não enxerga o que está ocorrendo fora do mundinho dela, está alienada naquilo ali. Tá? Certo? Isso em todos os sentidos. Tá? A mente, exatamente, Rael, a mente fechada naquilo ali, tá? E às vezes não é porque ela não quer, mas é a maneira como ela entende aquilo ali, que ela só conhece aquele mundo ali. Tem até, na verdade, uma charge, né, falando da questão industrial, que tem o cara lá apertando para as porcas, né, colocando uma porca num parafuso, e a vida dele é fazer aquilo, colocar a porca no parafuso e soltar ela na esteira. E a esteira vai embora. E aí tem a charge dizendo assim,
o meu sonho é um dia parar de fazer isso aqui e acompanhar essa esteira para saber o que eu estou produzindo. Porque, na verdade, ele estava fazendo uma peça só. E ele só enxerga aquilo ali, aquela peça. Ele não sabe para que serve aquela peça, ele não sabe, como o companheiro falou aí, ó, ele produz algo que ele não sabe, ele não tem acesso àquilo que ele produz. Tem até um filme legal de Charlie Chaplin, né? Tempo do Moderno. Isso, exatamente. Tá? Então, quando eu digo que isso veio criar impactos sociais e culturais, imagine, no artesanal, o cara pegava para fazer algo, ele fazia do início ao fim. Ou seja, ele começava lá fazendo, vamos supor que ele fosse fazer uma cadeira, por exemplo, para ser bem simples. Ele começava lá fazendo o pé, depois ele fazia as travas, depois ele fazia o assento, depois ele fazia o encosto, depois ele colocava a almofada, depois ele pintava, aí depois costurava, e no fim ele tinha a cadeira prontinha, ele podia olhar ali o resultado da mão de obra dele estava toda ali prontinha. Era assim que era na questão artesanal. Aí vem o Taylor com as ideias deles de planejamento, padronização, especialização, controle e remuneração, e diz o seguinte, não, o funcionário agora, né, o operário agora, ele precisa se especializar numa tarefa única, específica, tá? E tem que aumentar a sua produtividade, ou seja, se até então ele produzia 10 peças, ele tem agora que produzir 20 peças, mas se especializar naquela peça, tá? E não precisa saber do resto do processo, não interessa para onde vai essa peça, não interessa quem precisa dessa peça, tá? E ele vai atender só aquilo ali. Ele vai se especializar naquilo ali e qual é o motivo que espera dele? Que cada vez ele consiga produzir mais peça em menos tempo. Então, isso resume a ênfase na tarefa. A pessoa tinha que ser especializada numa tarefa específica, não precisava conhecer todo o processo, tá? E é uma abordagem microscópica. Por quê? Porque foca nas peças, só na peça ali, tá? É feita no nível do operário, ou seja, e não no nível de empresa, tá? Pensa comigo. Vamos imaginar aqui. Eu tenho, por exemplo, vou dar até o exemplo, deixa eu esvaziar minha garrafinha d'água aqui, que eu já tomei o rouco. Estão vendo a garrafinha aí? Não estou fazendo propaganda da H2O, não, tá? Eu tenho essa garrafinha. Vamos supor que a minha empresa, lá na época de Taylor, tá, fabrica essa garrafinha, que é composta pela garrafa e pela tampa, tá? Certo? Eu fabrico a garrafa, a tampa e encho ela d'água, ok? Agora, pensando de forma microscópica, ou seja, a nível de operário, o operário que faz a garrafa, aqui a injeção da garrafa, ele vai preocupar só com a garrafa. Quanto mais, melhor. O cara que produz a tampinha vai se preocupar em produzir a tampa. Quanto mais, melhor. Tá? Só que não adianta eu produzir 100 mil tampinhas se eu não tiver 100 mil garrafas para tampar. Não adianta eu produzir também, tá? 100 mil garrafas, o cara enchê-la d'água, tá? No outro processo, e não ter a tampa para tampar para seguir. Então, cria-se os gargalos, porque não se enxerga a empresa como um todo, tá? Certo? Então, essa é uma das questões da ênfase na tarefa. Eu não me preocupo com o processo todo para entregar a garrafa pronta lá na frente. Me interessa que eu quero entregar a maior quantidade de tampinha, a maior quantidade de garrafa para o próximo processo. Tá? Então, isso vem de encontro, porque você daí não conhece, tá? A nível de empresa, é a nível de funcionário. Você começa a administrar o funcionário,
tá? Então, aí você tem a administração voltada para o funcionário em cima da ênfase na tarefa, tá? Então, qual era essa visão? Era uma visão mecanicista, era uma visão que levava em conta a máxima produção ao mínimo custo, tá? E aí, seguindo o princípio de seleção científica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência. Ou seja, aquele trabalhador que não tinha habilidade para ficar fazendo movimentos repetitivos era colocado para fora porque ele não servia no processo, tá? Essa seleção, né, tá? Ia escolher o funcionário para fazer aquele trabalho, não importa as outras competências, ele só precisava ser bom naquilo, ok? Então, essa é a primeira fase, tá? Depois, nós temos aí que, apesar da decorrência negativa para a massa trabalhadora que a proposta de Taylor acarretaram, tá? Não se pode deixar de admitir que elas representaram um enorme avanço para o processo de produção, tá? Porque criaram aí a produção em massa. A ênfase nas tarefas, a nível de operário, apesar de ter essa deficiência de estar sendo visto apenas ali naquele momento, quando está fazendo uma peça, tá? Apesar da sua visão limitada, tá? Ela representava o primeiro enfoque administrativo da realidade empresarial. É o primeiro passo da teoria da administração, ok? Bom, na segunda fase, de acordo com o nosso quadro da página 10, pode falar. Uma das empresas a usar esse sistema foi a Ford, não foi? Isso, tá? Só que ela está um pouquinho mais para frente, tá? Nós temos aí na segunda fase uma outra ênfase. Qual é essa ênfase agora? Tá? Estrutura organizacional, professor. Genivaldo, o Charlie Chaplin representa muito bem naquele filme dele lá, né? Tá? A questão dele apertando o parafuso e não podia parar, né? Tanto que é até engraçado, na hora que vai trocar de turno, né? O cara chega com a chave, ele tem que erguer a chave dele e o cara já continua apertando, né? Ou seja, é um processo mecanizado, né? Tá? Que não se tem tempo para pensar. Ou seja, nessa época, eu não quero que o meu funcionário, o meu operário pense, eu quero que ele execute, tá? Ele simplesmente vai executar. Agora, vamos para a segunda fase, tá? A segunda fase já é com a ênfase na estrutura organizacional. O que é uma estrutura organizacional? Tá? É como a minha empresa está organizada. Aí vocês se lembram lá dos organograma, né? Da hierarquia, né? Quem que está em cada setor para mim fazer a organização da empresa. Nesse caso, nós trazemos aí, então, que administrar é planejar, organizar a estrutura de órgãos e de cargos que compõem a empresa e dirigir e controlar suas atividades. Tá? Bom, primeira coisa, quando saio da primeira fase, apesar do avanço, começa-se a perceber, né, tá? O Henry Fayol, que é aí o pai da segunda fase, né, que vem aí falar da estrutura, ele começa a notar que a eficiência da empresa era muito mais do que a soma da eficiência dos seus trabalhadores. Mas como assim? É que o todo, tá, era menos do que a soma dos individuais. Por quê? Porque percebe-se que eu preciso ter a adequação dos meios,
eu preciso ter órgãos que vai ter os seus cargos, tá? E preciso que esse operário ele tenha o anseio de chegar num cargo seguinte. Então, ele vai tentar melhorar a sua produtividade, ele vai tentar enxergar melhor o sistema, tá? E ele vai trabalhar no sentido de que ele tem um cargo acima dele que ele pode chegar. Diferente do primeiro, em que o cara começava apertando parafuso e morria apertando parafuso, tá? Então, ele não tinha nem a necessidade, conforme a Poliana está colocando aí, de evoluir. Para que eu vou evoluir se o meu negócio é apertar parafuso? Tá? Para que eu vou me dedicar a outra coisa se meu negócio é só apertar o parafuso e que eu nunca vou deixar de ser um apertador de parafuso? Tá? Já na questão da estrutura, você começa a se preocupar na ampliação do objeto, né? Que é o estudo da teoria da administração. A abordagem a nível individual de cada operário com relação à tarefa vai ser ampliada. Ela começa aí, então, a considerar a estrutura da empresa, a estrutura organizacional da empresa. Nesse momento surge aí 3 visões, né? 3 abordagens para essa visão da estrutura organizacional. A teoria clássica de Fayol, a teoria da burocracia de Weber e a teoria estruturalista, tá? Vamos lá. A teoria clássica defendida por Fayol, tá? Ele vem dentro de algumas funções administrativas que mais tarde vocês vão ver que vai chegar lá no PDCA, tá? Que depois a gente vai falar. Mas que começa lá, conhecida pelo POCC. Esse POCC, tá? Que é colocado aí, ele tem um significado, tá? Que é planejar, certo? Planejar o planejar, pessoal, aqui é também no sentido de prever, tá? Quando eu falo que eu vou planejar alguma coisa, eu vou tentar prever, mas espera aí, não, pera, porque teve gente que já pensou assim, ele vai usar uma bola de cristal para prever o futuro. Não. Quando eu digo planejar, é pensar da seguinte maneira: mantendo o cenário que eu tenho hoje, o que pode acontecer amanhã? E aí eu faço as minhas premissas do que pode acontecer, tá?
O meu travou. Eu acho que foi do professor, né? Pessoal, Fala bom dia, fala. tecnologia, Tá? cadê Léo? Fala, tá assinando mais papai, fala. Tá ensinando a mais papai. Tá, beijo já. Bom dia, Davi. É Davi, né, eu acho. É, Davi. Fala bom Bom dia, tia dia, Mônica, fala. Davi. Fala bom dia, tia Mônica, fala. É a Mônica. B. B. Beijo. Mostra o menino, expõe. Pessoal, teve uma pequena queda na minha rede de fibra ótica aqui. Mas voltamos. Estão me ouvindo? Estamos, professor. Tá, ok. Bom, como eu falava, né, do POCC, tá? Planejar ou prever, né? Esse prever, na verdade, eu investigo o futuro para traçar um programa de ação. E aqui já é uma dica para vocês, como futuros técnicos. Toda vez que eu vou planejar, pessoal, eu vou tentar achar soluções para o que pode ocorrer no futuro. Mas não é assim de uma forma abstrata. Por exemplo, eu vou ver uma situação e vou tentar entender o que pode ocorrer com essa situação e para cada uma dessas possibilidades eu vou achar uma solução. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho lá na minha propriedade uma previsão de venda, tá? Uma previsão de venda de 50 mil sacos para o próximo mês. Um exemplo bem simples. Eu estou planejando o próximo mês. Minha previsão é 50. Tá. Se eu vender 50, o que é que eu vou fazer com a minha propriedade? Vou fazer isso, isso e isso. Mas se de repente eu só vender 30, como que eu vou fazer esse trabalho que eu tinha planejado? Então, aí eu começo a achar soluções para o futuro, tá? Para os futuros possíveis, mas que não vai me pegar desprevenido. Da mesma maneira que eu vou fazer uma previsão, se eu conseguir vender 60 ou 70, tá? Então, eu me preparo para as situações possíveis, achando para cada uma delas, tá? Um programa de ação. Tá? Então, se eu não consigo vender 50 mil sacos de soja, por exemplo, porque o mercado não vai estar favorável, mas eu posso, então, complementar, vou vender 30 de soja e vender 20 de milho, tá? Então, eu vou ter vários cenários, conforme a Poliana está colocando aí. Eu crio vários cenários e, para cada um deles, eu crio uma ação. Tá? Isso é o planejar, tá? Bom, voltando lá, tá? Exatamente, eu posso prever tanto o preço de venda, como eu posso também ter um plano de ação para cada valor que eu defini nas minhas projeções, tá? Isso serve tanto para a venda, como para a compra, para o estoque, para a plantação, para a colheita, para a manutenção, tá? Para tudo.
eu tenho sempre que ter a premissa de que há vários cenários possíveis, tá? Inclusive, eu posso começar praticando, como disse a Poliana aí, na minha área pessoal, tá? Na minha administração pessoal, tá? Ok, jogo. Certo? Ô, professor, você também pode estar. Alguém pode te contratar. São segundo filho. Espere. Você pode também. Espera, filho, deixa o papai falar. Você também, uma pessoa pode lhe contratar porque ele está falando que não está tendo algum resultado, não está tendo lucro na forma que ele está trabalhando, numa forma de pasteio direto. Aí você pode ir nessa propriedade e dar uma solução de trabalhar em piquete, né? De mudar a forma de organização que ele está trabalhando. Tá, vou pegar teu gancho agora, Alessandro, só para dar uma. Que às vezes a pessoa olha e diz, mas é pouco. Não. Caso dele, ele está trabalhando de uma maneira em que a produção dele não está sendo satisfatória. Aí ele fala assim, vou trabalhar com piquete. Sim, mas dentro do próprio piquete, eu tenho outras coisas que eu posso ver. Qual é o tamanho do capim de entrada, qual é o tamanho do capim na saída, quantos dias eu deixo no primeiro piquete, quantos dias eu deixo no segundo, quanto que eu deixo no terceiro, quantas cabeças eu posso alocar aqui, já que vai ficar menos dias e eu tenho capim sobrando, para que eu possa passar para o seguinte. Ou seja, é uma série de coisas que você pode enxergar numa situação única e que você pode achar. Tem muita gente que acha, por exemplo, eu vou deixar meu piquete lá, o capim subir bastante. Lembre-se, quando ele passa de uma determinada altura, ele já não tem tanta conversão de energia para o animal como ele tem até aquela medida. Então, se você tiver um capim muito alto, não é sinônimo de que o gado vai comer mais e vai engordar mais. Então, são várias variáveis que você, tendo conhecimento, que é para isso que vocês estão aqui, você pode analisar e propor novas maneiras, tá? Ok? E só para finalizar, já que falamos de animais, pensa comigo, no meu tempo, que eu mexia com gado lá na época do meu pai, era 5 anos para um boi chegar no peso de abate. Hoje, se ele der 2 anos, você já está tendo prejuízo. Tá? Então, isso é administração de recursos, administração de tecnologia, tá? É administração de manejo, é administração de melhoramento genético. Tá? Certo? E isso cabe em qualquer segmento que vocês vão trabalhar. Bom, então, o planejar ou prever, né? Depois eu tenho o O de organizar, tá? Constituir o duplo organismo, material social da empresa, ou seja, eu vou organizar as ferramentas que eu tenho, e aí quando eu digo ferramentas, eu estou falando tanto de máquina como pessoas, para que eu possa melhor aproveitar aquilo que ela me oferece, tá? Controlar, planejei, eu fiz a prevenção, né, o prever, eu organizei, mas eu preciso controlar para ver se o planejamento que eu fiz está seguindo essa reta, tá? E garantir que tudo corra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas, tá? Vou dar um exemplo bem fácil de entender aqui o que às vezes regras vai te impactar. O funcionário não entendeu o porquê que ele tem que fazer daquela maneira. Vamos supor que você tem um caminhão para transportar areia, por exemplo. Você vai buscar no porto lá em Barreiras e vai entregar no Piauí, mas você também tem cliente para entregar em Luiz Eduardo. Então, a fluidez para você é muito importante. O que é fluidez? A quantidade de viagens que você faz durante a semana, tá? Então, se você faz um planejamento de que na segunda ele está lá cedo carregando, ele vai, descarrega no Piauí,
volta, faz mais uma no Piauí, tá? A terceira ele vai e posa lá carregado para no outro dia cedo é descarregar. Esse é teu planejamento. Quando chega na sexta-feira, você quer que ele carregue uma viagem e venha para Luiz Eduardo, por quê? Porque no Piauí não descarrega no sábado, mas Luiz Eduardo descarrega no sábado. Aí ele carrega na sexta, vem, descarrega no sábado aqui, faz a manutenção do caminhão e volta para a segunda para fazer o ciclo de novo. Aí tem o motorista de caminhão, como você não explica todo o processo para ele, ele acha que você só tem que fazer o transporte. E aí, ele não carrega na sexta para vir para Luiz Eduardo e deixa para carregar no sábado. Só que no sábado não carrega, só descarrega. Ou seja, ele não vai conseguir trazer uma viagem para Luiz Eduardo, não vai estar disponível na segunda para começar de novo no mesmo itinerário, e você vai ter, no final de mês, 4 cargas a menos. Se você fizer uma conta simples, dependendo do tamanho do caminhão, nada, são aí R$ 5.000 de diferença no teu faturamento mensal. Dá ou não dá diferença? Com certeza dá. Tá? Então, são essas coisas que precisam ser controladas para ver se está seguindo as regras estabelecidas e as ordens dadas. Tá? Lógico que existe imprevisto, evidentemente, estoura um pneu, de repente o cara atola o caminhão lá no descarregar, tem tudo isso, mas você precisa estar junto, acompanhando justamente para prever isso. Tá? Bom, depois disso, coordenar, ligar, unir, harmonizar para que todos os atos e todos os esforços trabalhem em conjunto. Tá? Então, a empresa deve ser uma engrenagem. E aí, abro um espaço aqui para falar para vocês o seguinte: me dói quando eu chego numa empresa e eu reclamo de alguma coisa que tenha acontecido e a pessoa olha para mim e responde assim: isso aí é com o setor de vendas. Isso aí é com o setor de expedição. Mas espera aí, eu quando entro numa empresa para comprar, eu estou comprando daquela empresa, eu não estou comprando de um setor, eu estou comprando da empresa. Então, eu espero que a empresa me atenda do início ao fim com eficiência. Então, quando eu vejo isso, eu percebo que há uma ruptura na administração dessa empresa, que os setores não conversam, que eles não trabalham para o mesmo fim. Eu vendi, fiz minha parte, pronto. Se o cara não vai entregar, se atrasou, se entregou com defeito, problema dele. Eu fiz a minha parte. Só que tem que entender o seguinte: quem paga o salário do vendedor, quem paga o salário do expedidor, quem paga o salário do entregador é o cliente. Sem ele, não existe ninguém, nem mesmo a empresa. E isso é administração. Eu preciso que os departamentos trabalhem em conjunto. Pode falar. Mas isso já não é parte de gestão de pessoa? Não, é administração de processos. Entendeu? O processo, ele precisa estar ligado na administração de processo para que essas coisas, que é lógico que daí vai interferir na gestão de pessoas, tá? Mas essa resposta, quando a pessoa fala isso, é porque ela não está inserida na organização total da empresa. É que a administração dessa empresa está segmentada, tá? Eu preciso de separação? Preciso, claro que preciso. Mas os níveis hierárquicos precisam trabalhar em conjunto. Não adianta nada eu ter um gerente de venda excelente, tá? Que venda, que faça venda. E aí eu tenho um gerente de distribuição, né? Que não vale nada. Quando eu digo não vale nada, em questão administrativa.
que não consegue enxergar os gargalos, tá? Certo? Lógico que eu vou entrar também na questão da gestão de pessoas, evidente. Mas se a administração ela é segmentada, o cara da venda não se preocupa com o resultado do outro departamento, não entende que ele faz parte de uma organização só, tá? Certo? Bom, continuando. Nós temos aí, então, agora, tá? Essa teoria aí, né, a teoria clássica, ela é considerada a obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores. Assim como na administração científica, os princípios utilizados buscavam, né, explorar o máximo o trabalhador. Tá? Já na teoria da burocracia, nós temos aí, de acordo com Chavenato, que a teoria administrativa, a abordagem estruturalista, ela surge com o crescimento da burocracia. O que é isso? Isso aí vou falar para vocês entenderem o que é burocracia. Burocracia é quando você tem que fazer a mesma coisa várias vezes, só para atender questões de papel. Vou dar um exemplo. Vou pegar aí a administração pública, tá? Várias delas. Eu vou na prefeitura, por exemplo, e eu quero fazer minha casa. Vou voltar lá nas nossas questões de matemática. Fiz o meu projetinho, botei lá a minha escala, beleza, e fui lá. Cheguei lá, professor, tem o alvará de... O senhor precisa tirar o alvará de construção. O que precisa? Precisa esse documento. Beleza. Aí, vou lá, preparo essa documentação e entrego no setor responsável pelo alvará. Tá. Só que a minha propriedade, ela tem a questão ambiental, ela precisa de uma licença ambiental também para que eu tenha essa construção. Vou eu lá no departamento de licença ambiental. O cara me pede os mesmos documentos que o cara pediu para mim lá na questão do alvará. Burocracia. Se o sistema fosse criado de uma maneira que conversasse, a hora que eu entrego num departamento, escaneia, deixa lá guardado e todos os departamentos têm acesso à minha documentação. Só me pede aquilo que é específico de cada setor. Tá? Então, isso é burocracia. Tá? Aí o absurdo da burocracia. Fiz tudo o que eu precisava, e aí eu vou lá tirar o alvará de funcionamento. Aí a pessoa olha para mim, o senhor tem o comprovante de pagamento do alvará de construção e do habite? Aí eu não consigo dar outra resposta, a não ser perguntar para a pessoa. Quer dizer que vocês estão dando alvará e habite sem a pessoa pagar? Porque se você me pede o comprovante de um documento que você me forneceu, é porque tem alguém pegando esse documento sem pagar. Porque não tem outra explicação. Burocracia. Se eu tenho o alvará, para que eu preciso do comprovante que eu paguei o alvará? A menos que a pessoa tenha dado alvará para alguém que não paga. Concorda comigo? Isso é burocracia. Tá? Bom, explicada a palavra burocracia, tá? É o sinônimo de processo e documento. Mas, para ele, burocracia é uma organização baseada em regras e procedimentos regulares, com a divisão de tarefa, na qual cada indivíduo possui sua especialidade e responsabilidade. Então, agora, vocês entenderam burocracia no sentido da palavra, mas para o nosso amigo Max Weber, não é nesse sentido que a teoria da burocracia quer dizer. Ele quer dizer que todos os processos precisam estar focados, tá, em regras e procedimentos definidos.
E aí eu abro um parênteses para dizer para vocês, isso não funciona? Funciona. A maior cooperativa da América Latina, Coamo, cuja matriz está em Campo Mourão, no Paraná. Sabe como que funciona isso daqui? Da seguinte maneira, eles têm um departamento de OM, que é Organização e Métodos, que faz o manual para cada setor. É burocrático? É. Funciona? Funciona. Por que que funciona? Eu entro no departamento lá, primeira coisa, primeira tarefa, pego o manual do setor e leia de ponta a ponta. Por quê? Porque se não tiver no manual, não é para fazer. Simples assim. Se é para fazer, está no manual como fazer. Resumindo, se você trabalha naquele departamento, com certeza você sabe como fazer o serviço e o que deve ser feito. Por quê? Porque está lá na OM, tá? Está lá nas organizações e método. Aí é lógico que esse departamento é especializadíssimo para dizer, para mim mudar essa garrafa aqui de lugar, eu devo estar usando luvas, tá? Luva. Devo pegar a garrafa pelo meio da garrafa, movimentá-la com segurança e largar do outro lado. Ou seja, o processo está decodificado. Se eu sei fazer, você também sabe fazer, porque é só seguir as instruções, tá? Certo? É assim que funciona a questão da burocracia de Max Weber, tá? O processo precisa estar baseado em regras e procedimentos regulares, a divisão de tarefa bem detalhada, para que cada indivíduo possa, com as suas especialidades e responsabilidades, executar, tá? Por exemplo, um funcionário do escritório administrativo da cooperativa não pode entrar na Moega. Por que que ele não pode entrar na Moega sem autorização? Porque ele não está preparado para as atividades que ali ocorrem, tá? Certo? Só um minutinho, pessoal. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Perdão, pessoal, mas eu estou fazendo uma experiência ali no fundo e o rapaz estava pedindo a chave para sair. Vamos lá. Então, a teoria da burocracia, nesse caso, é para documentar aquilo que é feito. Então, essa cooperativa, que eu tive o prazer de trabalhar por 4 anos, tá? Foi, assim, a minha escola da vida para questões administrativas e para questões de resultado, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava no departamento pessoal, depois fui para a área operacional, né, para a parte de cereais, né? Eu fiquei 1 ano estudando. Na cooperativa, entrava às 8, saía às 18, só estudando os processos para ir para a área operacional. Então, quando há uma burocracia efetiva, que funciona, tá? Só que lá não era que nem o que eu falei, né? Por exemplo, se você chega no departamento, uma atividade que é feita num departamento, a mesma atividade no outro departamento é feita idêntica, não é feito diferente, né? Então, se você leva um documento para entregar lá no setor de safra, quando você entregou lá, ele já está distribuído para a cooperativa toda, inclusive para os entrepostos.
Eu posso chegar em Campo Mourão ou eu posso chegar lá em Abelardo Luz, que aquele documento é acessível para quem tem autorização para acessá-lo e não precisa me pedir o documento de novo, tá? Então, essa é quando ela funciona, ok? Bom, então, na burocracia, ele queria que todos os procedimentos tivessem as regras bem organizadas, que cada funcionário soubesse a sua tarefa, que a especialidade dele fosse aproveitada e que ele tivesse responsabilidade por aquilo que ele faz, tá? A outra, dentre as características das sociedades burocráticas de grandes empresas, os estados modernos, né, e o exército, principalmente, a gente encontra normas impessoais, racionalmente definidas, ou seja, a norma não é para mim, a norma é para o serviço, não importa quem vai fazer, tá? Então, ela não é pessoal, ela é impessoal, não importa, tá? Se eu entrei ali, ou se fulano entrou ali, ele vai executar a tarefa da mesma maneira, porque as normas são iguais. Autoridade, ou seja, burocrática, legal e racional, justificado pela técnica, evidentemente, tá? Justiça na lei, ou seja, isso quer dizer que está na lei, faça, não está na lei, não faça. E pela meritocracia, o Exército é a prova mais cabal de que você só avança pela meritocracia, tá? Ainda traz algumas vantagens, como a racionalidade da busca, pelos meios mais eficientes para atingir as metas da organização, tá? A precisão com que cada cargo seria definido, e aí eu abro um parênteses, né? Vem daí a descrição de cargos e salários, tá? Baseado nessa premissa de Max Weber, nós chegamos aí à descrição de cargos e salários. O que é a descrição de cargo e salário? É justamente a definição do que o cara faz, como ele faz, quais habilidades que precisa para fazer aquilo, tá? E hoje eu diria para vocês que, sem sombra de dúvida, vocês vão chegar em empresas, se você perguntar para a pessoa, mas o que realmente você faz? Ela vai ter dificuldade de alencar exatamente o que ela faz, tá? O que aquele cargo faz. Eu não estou dizendo a pessoa. Você chega para o chefe de equipe e fala, o que fulano faz? O auxiliar tal faz o quê? O encarregado tal faz o quê? E, às vezes, há uma mistura de funções, tá? Às vezes eu vejo aí empresa em que eu tenho telefonista e o que menos ela faz é ser telefonista, tá? Quando você vê, você está fazendo umas 4 funções com o salário de uma função só. Exatamente. Tá? Aí você está contratada, de repente, como secretária, e o que menos você faz é secretariar. Tá? Você está sendo um auxiliar administrativo, você está sendo um auxiliar de informática, você está sendo, sei lá, pode falar. Multifuncional. Exatamente. Tá? Mas Acúmulo de funções, né, professor? Mas a questão não é nem a questão de acúmulo de funções. A questão é que teu cargo não está sendo descrito da maneira correta. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um curso na área de pessoal, com pessoas já de formação mais que elevada que a minha, né? Eu trabalhei 10 anos na área de pessoal, mas estava fazendo uma pós, e aí eu perguntei para a menina, o que você faz? Eu sou gerente de RH. Eu falei, que legal, muito bom. Tá, você tem quantos funcionários? Não, eu não tenho nenhum funcionário, sou eu sozinho no setor. Eu falei, mas peraí, você gerencia quem, afinal de contas? Porque ser gerente subentende que eu tenho
o gerenciamento de alguém. Se eu sou sozinha no departamento, ou sozinho, eu não sou gerente de ninguém. Eu não posso ser gerente de mim mesmo, né? Então, você veja bem que há uma desvirtualização do cargo, tá? Botar o gerente para ela ficar contente com a nomenclatura na carteira, mas, na verdade, ela ganhava como uma funcionária do operacional e ela executava todo o serviço. Lembre-se sempre, gerência subentende gerenciamento e não operacionalização, tá? Certo? Senão a gente vai voltar lá nas tarefas. Exatamente, tá? Bom, continuando, pessoal, vamos ver se a gente consegue terminar pelo menos a parte de teoria. Aí nós temos a teoria das estruturas. É o conjunto formal de dois ou mais elementos que se mantém mesmo com a alteração de uma das partes ou das relações. Uma mesma estrutura poderia ser encontrada em diferentes áreas, por isso, compreender as estruturas fundamentais em algum campo de atividade permitiria o reconhecimento dessa mesma estrutura em outros campos, tá? Pensando em uma cadeira, ela é composta basicamente pelos pés, pelo assento e pelo encosto, certo? Essa é a estrutura fundamental de uma cadeira. Mesmo que a forma de cada parte em relação entre elas mude de uma cadeira para outra, a estrutura continua sendo a mesma. Então, esse é um bom exemplo que é colocado aí para vocês da teoria das estruturas. Eu estou sentado numa cadeira, a estrutura dela é basicamente isso: pé, assento e encosto. Vocês aí provavelmente estão sentados em uma cadeira que é diferente da minha, mas mantém a mesma estrutura: pés, assento e encosto. Talvez alguma tenha braço, outra não tem, mas a estrutura em si é a mesma, certo? Então, assim fica fácil de eu entender a teoria das estruturas, que ela pensa mais ou menos assim: cada elemento tem uma função dentro do todo, e a definição desses elementos e suas relações é que representam a estrutura. O exemplo da cadeira, tá? Qual é a função dos pés? Sustentar a cadeira. Não importa o modelo, o pé tem a sua função definida, certo? E aí eu já sei a importância, né, tá, desse elemento na estrutura toda. Deu para entender? Sim, professor. Ok, tá? Rogério, aí talvez é a vantagem, né, voltando um pouquinho na questão de gerente lá e vai para uma empresa grande. Você chega na empresa grande, se o recrutador for bom, ele vai falar assim: quem que você gerenciava? E aí? Aí vai entrar aquela musiquinha de fundo, né? Tum, 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 tum. Você vai responder o quê? Eu gerenciava a mim mesmo. E quando você não estava fazendo o serviço de acordo, como é que você dava ordem para si mesmo? Entende a complicação de você ser gerente de você mesmo? Né? Quando você queria aumento, você ia pedir para o teu gerente? Aí teu gerente fala: não, eu vou pensar no teu caso. Né? E quando faltasse, para faltar, com quem que você ia falar? Já que você é o gerente de si mesmo, amanhã eu não vou vir. Aí só você falar assim: amanhã eu vou vir não. Né? Essa é uma das maiores dificuldades, porque quando você não tem ninguém para te cobrar, você... Uma das principais coisas é se acomodar. Tá? Então, essa questão de cargo e salário precisa ser muito bem definida, pessoal. Tá? Continuando. Na estrutura, tá? Só para finalizar, a gente considera que ela é a independência das partes, ou seja, o encosto e o assento não pode existir sem os pés.
Os pés sem o assento e sem o encosto, tá? Não tem utilidade, certo? Ok? Quando você é gerente, mas não gerencia ninguém, na verdade você é cobrado pelo seu superior, mas você não é cobrado como gerente, você é cobrado como executor, entende? Tá? Você só vai ser cobrado, respondendo ao Rogério, você só vai ser cobrado pela execução da atividade. Ninguém vai te cobrar para você te dar mais ideia, para melhorar, né? Para melhorar o ambiente, para ser mais eficiente. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa só vai te cobrar pelas ações de operacionalização e não pelo gerenciamento. Tá? Então, quando você recebe um cargo de gerente sem ter a quem gerenciar, você não consegue crescer, porque você não vai ter situações para gerenciar. Você só vai ter gerenciamento de processo, que é o que você próprio executa. Tá? Certo? Bom, ênfase na pessoa. Terceira fase. Administrar é, sobretudo, lidar com pessoas. E lidar com pessoas é a parte mais difícil que tem na administração. Tá? Então, na administração, lidar com pessoas é a parte mais difícil, tá? Mas administrar é, sobretudo, saber lidar com pessoas, tá? Aí vai entrar a questão de gestão, né? Que foi falar de pessoas, que vai falar da função de líder, vai falar da questão do chefe, vai falar da questão do tipo de líder, vai falar da questão de tipo de chefe. Mas a administração, ela é principalmente lidar com pessoas. E eu acrescento, saber lidar com pessoas, tá? Saber lidar com pessoas. Já é meio caminho andado, tá? Então, essa abordagem aí, ela é uma teoria que leva em conta a humanização do relacionamento, tá? Que leva muito em conta a questão da abordagem, né, da administração de forma humanística, de olhar o lado da pessoa, tá? E trazendo para o nosso contexto escolar, é aquilo que eu sempre digo quando eu estou fazendo avaliações. Eu não posso avaliar meu aluno só no dia da avaliação, porque se eu tenho um olhar, uma abordagem humanística, eu tenho que saber entender que talvez naquele bendito dia da avaliação, ele não está no seu melhor dia, por N fatores, que não vem ao caso agora, né? Tá? Mas por N fatores, aquele dia não é o melhor dia dele. Então, se eu avalio ele por aquele dia, eu posso estar sendo injusto com o resto dos outros 29 dias do mês. Tá? Então, por isso que o olhar humanista tem que olhar a pessoa como um todo, não só como funcionário, mas como ele fazendo parte de uma sociedade, ele fazendo parte de uma família e ele fazendo parte da minha empresa. Tá? Bom, teoria das relações humanas, tá? Surgiu no meado do século XX, aí por volta de 1932, foi a teoria das relações humanas, TRH. Embora seus primeiros indícios sejam do período de Taylor, né, tá? Ela só ganhou importância com a crise econômica mundial de 1929. Tá? Nasceu como uma resposta ao completo desprezo ao aspecto humano da abordagem clássica e foi bastante influenciada pela psicologia, uma ciência humana que estava emergente na época. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao olhar a pessoa além da sua atividade, eu começo a enxergar que fatores psicológicos influenciam no desenvolvimento
influenciam na capacidade da eficiência da pessoa, tá? Então, ela começa aí, tá, a sobrepor aquele aspecto em que eu desprezava completamente o ser humano, eu queria saber de produção, quanto mais ele fizesse, melhor, não importa as suas condições, tá? E ela começa, então, a vir rivalizar com isso. Nós tivemos uma experiência em Hawthorne, tá? Realizada pelo Conselho Nacional de Pesquisas na fábrica de Western Electric Company. O comandante da experiência foi o cientista social australiano Elton Mayo, tá? Para muitos é o principal representante da teoria das relações humanas. Essa teoria foi dividida em 4 fases, e suas principais conclusões foram a enorme relevância da integração social para a produtividade, a importância dos grupos sociais e do conteúdo do cargo, aquilo que nós estávamos comentando. Assim, a principal contribuição da teoria das relações humanas foi a agregação dos novos conceitos, como motivação, liderança e comunicação. Para a gente entender isso aí, tá? Das relações humanas, pensa da seguinte maneira: você chega na escola, presencial, evidentemente, no primeiro dia. De quem você se aproxima? Você se aproxima daquelas pessoas que você tem mais afabilidade, que mais se parece com você, que você se identifica mais. Isso leva a entender que o estudo feito lá na fábrica chegou que a integração social é importante. Se eu me sinto bem no meio, eu produzo mais, tá? Se eu faço parte de um grupo social além do serviço, eu produzo mais. Se o meu cargo está bem definido e eu me sinto orgulhoso do cargo, eu produzo mais, tá? Então, essa é o princípio da motivação, liderança e comunicação, tá? Bom, depois nós temos a teoria comportamental, ou behaviorista, tá? Surgiu a partir da teoria das relações humanas, trouxe um novo enfoque dentro da teoria administrativa, a abordagem da ciência do comportamento, né? O abandono do foco excessivo nas normas e nas regras das teorias anteriores, ou seja, da teoria clássica das relações humanas e da burocracia, e a adoção de uma visão explicativa. Essa teoria vem de encontro, tá, com a questão do contexto organizacional, tá, de uma forma mais ampla, abrangendo a influência desse comportamento em toda a organização e as perspectivas das pessoas como característica dessa teoria. E aí nós temos a ênfase nas pessoas, a preocupação com o comportamento organizacional, ou seja, o processo de trabalho, o estudo do comportamento humano, ou seja, se eu estou motivado, né, ou não, o que está faltando para mim ficar motivado, o que está desmotivando, né, certo? Então, primeiro, a ênfase na pessoa, depois, o ambiente é propício para essa pessoa trabalhar, a ênfase no comportamento, no processo de trabalho, o processo de trabalho, ela não está sendo, por exemplo, trabalhando num ambiente superaquecido, sem ter um ar-condicionado, tá? O comportamento organizacional dessa empresa, como que ela trata o seu funcionário, certo? Quando eu falo questão de tratar o comportamento organizacional, é como que a empresa se apresenta para o funcionário, tá? Quais as condições que ela oferece para o funcionário, para que ele se sinta bem, tá? E depois o próprio comportamento humano, o que motiva a pessoa ou o que desmotiva ela, se ela se sente motivada ou não, tá?
A única coisa aí que tem um dos críticos dessa teoria é que é o seguinte, que eles entendiam que todos, tá? Eles poderiam ter as mesmas necessidades e que isso podia ser hierarquizada, tá? Então, um dos defeitos dessa teoria é não entender a individualidade da pessoa, porque é o seguinte, o que me motiva pode ser que não motive você. O que me leve a trabalhar melhor não é o mesmo que leva para você. Para mim, de repente, é importante eu não trabalhar no sábado porque eu quero ficar com a minha família. Para você já é diferente. Pode ser que você trabalhar no sábado seja mais motivador para você do que para mim, porque as minhas necessidades são diferentes das suas. Então, isso só que não era levado em conta por essa teoria. Eles achavam que as necessidades eram as mesmas dos indivíduos, que todos os indivíduos tinham as mesmas necessidades, e não é verdade, tá? Bom, nós temos a quarta fase, a ênfase na tecnologia, tá? Aí aqui já não preciso explicar muito, né, pessoal? Porque a ênfase na tecnologia é o quê? É utilizar a tecnologia para que ela faça o processo, aquele processo mecânico, te liberando para pensar e ser mais produtivo. Ou seja, a tarefa repetitiva deveria ser feita pela tecnologia e não pelas pessoas. Ok? Tá? Exatamente, Poliana. Motivação não é só aumento de salário, tá? Muitas vezes não adianta eu dar um aumento de salário se aquela condição que não está motivando o funcionário não vai ser eliminada, tá? Certo? O salário, o aumento de salário só vai resolver se o motivo da motivação é a falta do valor, sabe? Então, se não é só isso, não adianta, eu posso aumentar, que o cara vai ficar contente momentaneamente e vai voltar de novo na mesma coisa. Tá? Voltando à tecnologia. Com o surgimento da computação, as empresas passam a mudar sua estrutura e a condicionar seu funcionamento para o novo cenário, né? Tá? Vitória, pode falar. Vitória? Está com a mãozinha levantada? Quer falar? Acho que não, né? Bom, continuando. A empresa é um sistema sociotécnico, qual interage do subsistema? O subsistema social ou humano, que são as pessoas e seu relacionamento, e o subsistema tecnológico, as tarefas e os equipamentos para executá-las. A preocupação com a tecnologia ao lado da preocupação com o ambiente levou à teoria de contingência, tá? Que buscou definir uma abordagem mais ampla das empresas. Tá? Tudo é relativo na teoria da contingência. Tá? Ela enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações. As ideias de contingência vêm da visão de que algo pode ser incerto ou eventual, pode acontecer ou não. Tá? Voltamos aqui, né, a teoria de Moore, né? Se algo pode dar errado, com certeza vai dar errado, tá? Então, ele pode acontecer ou não. Ou seja, independente de seguir todas as normas, as regras, os processos estabelecidos, o resultado pode não ocorrer como esperado, pois depende de variáveis externas e internas, tá? Um exemplo típico disso aqui é o seguinte, a empresa tem lá uma contratação, onde o cara passa por um processo, né, de integração, onde ele passa por uma palestra de segurança, onde ele recebe os equipamentos de EPI, né, de segurança, e aí ele não usa. Eu não coloquei esse negócio no meu ouvido porque atrapalha. Eu não coloquei essa máscara aí porque eu não consigo respirar. Então, por mais que você preveja as coisas,
nem sempre elas vão acontecer. Por mais que ela esteja com regras e processos discriminados, elas podem ocorrer de maneira diferente do planejado, tá? Bom, ele reforça a relação entre a condição do ambiente e as técnicas criativas, compreendendo a organização como um sistema aberto. Ele afeta o ambiente e também é afetado pelo ambiente. Isso nos leva à quinta teoria, a ênfase no ambiente. Administrar é lidar com as demandas do ambiente e obter o máximo de eficácia da empresa. O estudo das variáveis internas não era capaz de proporcionar uma compreensão mais ampla da estrutura e do comportamento organizacional. Por isso, torna-se necessário o estudo das variáveis externas, situadas fora do limite da empresa e que influenciam profundamente os seus aspectos estruturais e comportamentais. As relações de interação entre a empresa e o seu ambiente passam a explicar como mais profundidade certos aspectos estrutural das organizações, os processos operacionais utilizados pelas empresas. Assim, a ênfase no ambiente, as empresas começam a observar que suas características estruturais dependem das características ambientais que tem no seu entorno, certo? E aí, nós chegamos, então, que todas as teorias administrativas que vimos aqui surgiu como uma resposta a problemas empresariais mais relevantes da sua época. Em sua opinião, quais delas se aplicam aos dias de hoje? É aquilo que eu falei para vocês. Cada teoria que surgiu, ela surgiu, tá, para responder um problema da época. E naquela época, talvez tenha sido a melhor das soluções, tá? Agora, trazendo isso para o contexto atual, qual delas hoje se aplica melhor? Será que tem uma que se aplica melhor que a outra? Coloca aí no chat, por favor. Eu acho que todos, professor, né? Só um segundo. Bom, enquanto você responde, eu vou colocando. Pessoal, Professor, pode falar. eu acho que fragmentou, né, e fez um conjunto. Eu acho que cada teoria dessa foi sofrendo uma evolução e foi adicionando as outras que veio. E hoje eu acho que está bem representado e fragmentado, né? Eu diria que hoje você acha, tá, nas administrações atuais, resquícios, tá, de cada uma delas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que, se não tiver alguém para mandar e dizer como fazer, ela não consegue desenvolver. Certo? Então, entra aí muito a questão do enfoque na pessoa. Certo? Eu vou usar aqui, não sei se vocês assistiram a live do Schmidt, vou usar uma palavra que ele falou lá. Tá? Existe processo que eu não posso deixar a pessoa pensar muito. Porque se ela pensar muito, ela não executa como deve ser executada. Então, em algumas atividades, eu não posso ser um líder democrático. Tá? Porque se eu fosse um líder democrático, a tarefa não sai como deve ser feita e corre o risco de ter algum acidente. Então, existem algumas atividades que eu preciso ser enérgico. É seguir a regra e acabou. Tá? Porque é aquela que provou, né, durante o tempo, foi provada no tempo, que é a mais segura. Tem lugares que não admite teste, não admite experiência. Tá? Pode falar, Poliana.
Eu creio que o desafio das organizações é conhecer o perfil de cada profissional, né? Conhecendo o perfil, ele vai saber em qual se encaixa. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa há muitos anos. Só que no setor que eu estava antes, talvez não era o meu perfil. Sempre foi, eu desenvolvia bem a função, mas agora tem 2 anos que eu estou num setor que eu cresci, acho que 10 vezes mais do que eu não tinha crescido antes. Porque não é, hoje eu sei que eu estou no perfil que eu vou desempenhar melhor a minha função e dar mais resultado para a empresa. Muito bem colocado, Poliana, é justamente isso. Me permita dizer o seguinte, que no setor anterior você cumpria a sua função, ou seja, você executava ela, né, de maneira ordenada, mas não te satisfazia plenamente. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. E desse ponto te prejudicava pessoalmente e prejudicava a empresa, porque ela não estava aproveitando todo o teu potencial. Entende que aí tem um pouco da teoria humanista? Sim. E partiu de mim essa insatisfação. Eu já estava insatisfeita, só que o bom é que a empresa não me demitiu. Não podou as suas aspirações, digamos assim. Isso. Ela me deu oportunidade, então ver o lado humano, né? Exato. Então, pessoal, quando você estiver num setor que precisa escolher funcionário, lembre-se, antes de buscar fora, tente achar dentro da empresa, tente achar, mas para isso eu preciso ter perfis, tá? Então, quando eu tenho um departamento pessoal que entende que a administração só vai funcionar com a pessoa certa no lugar certo, ela vai me ajudar em 60%, 70% da execução. Porque quando a gente faz algumas perguntas na seleção, não é simplesmente por perguntar. Eu preciso identificar, você trabalha melhor em contato com as pessoas, você é extrovertida. Eu não estou querendo dizer que para trabalhar na minha empresa você precisa ser extrovertida, mas para trabalhar naquele setor eu preciso de alguém extrovertido. Então, eu posso te aproveitar, de repente, lá na contabilidade, que é mais dedicado, mais concentrado, né? Certo? Tá? Pessoal, nossa aula já passou 3 minutos aí, tá? O assunto é interessante. Eu só quero deixar para vocês como atividade, tá? A atividade da página 20 e 21. Eu também vou publicar o formulário lá para vocês colocarem a resposta, mas por enquanto vai respondendo aí no caderno. Quem já pegou a apostila pode responder na apostila, né, se quiser, né, tá? Eu geralmente gosto de rabiscar minhas apostilas, né, não sei como é vocês, tá? E aí eu mando para vocês no grupo, tá? Provavelmente amanhã eu já coloco no grupo. Isso não quer dizer que é para fazer amanhã, tá? Mas eu já coloco lá os formulários para vocês, os links para vocês colocarem a resposta, ok? Espero ter dado uma aula assim, um pouco diferente. Eu não quis colocar slide, que isso aí está na apostila para vocês. Eu queria mais debater, mostrar um pouco de como é essas escolas, porque tudo isso aí vai contribuir para o andamento do outro tópico que a gente vai ver na próxima aula, que são as funções administrativas, né? Tá? E depois as outros tópicos. Mas o principal hoje que eu queria colocar é justamente entender de onde vem essa administração. Nos outros tópicos, a gente vai abordar mais a questão rural, tá? Que é a administração rural em si, ok? Obrigado pela presença. Estudem a apostila, leia a apostila, pessoal. Dica de quem já fez o curso, de quem já esteve aí do outro lado. Leia as apostilas, porque eu tenho certeza que vocês se saem bem nas atividades, tá? Certo? Beleza, professor. A aula foi muito boa, viu? Outra coisa que eu quero colocar, pessoal, eu estou disponível no Zap, no e-mail, tá? Certo? Tem dúvida?
coloca ali no Zap. Se você acha que vai ajudar todo mundo, coloca no grupo. Se achar que é uma coisa que você quer perguntar e não quer divulgar, entra no privado, eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Eu quero que vocês estejam preparados. Outra coisa, quem não assistiu a live sobre as oportunidades do agronegócio, pessoal, está bombando. O que tem de vaga na área de agronegócio, agora, precisa ser pessoas capacitadas, tá? E para isso eu preciso ir atrás do conhecimento, ok? E uma das maneiras é isso que vocês estão fazendo aqui, tá? Tem muito agro crescendo aí. O Schmidt tem vaga, pessoal. Eu estava até falando, eu dou aula na parte de informática. Eu falei para meus alunos, quer ser contratado? Faz um curso avançado de Excel, de Power BI, aprenda VBA e domine o Excel. Tá? Tem vaga para todo mundo que sabe trabalhar com Excel. Tá? Todo mundo. Tá? Ele está procurando para a área de TI, quem é formado em área de TI, ele está precisando, porque a informática está aí, isso aqui não vai voltar, pessoal. Tá? Essa live aí foi uma live que teve agora no final de semana, tá? Estava no grupo, se vocês não olharem no grupo, foi colocado no grupo aí. Essa live... Se eu não me engano, a live foi bem no sábado passado, a gente estava em aula. Tá? Mas é muito interessante a questão de saber que o agro tem oportunidade para todo mundo em todos os segmentos, tá? Ok, pessoal? Então era isso. Não esqueçam de responder a chamada, tá? Tem como assistir ainda, professor, essa live? Eu acredito que está no YouTube. Eu vou ver ali qualquer coisa, eu coloco no grupo. Não vai ser ao vivo, mas pelo menos dá uma ideia de como o agro está sendo. Sim, sim. Tá? Beleza? Beleza, professor. Aula muito top, viu? Muito boa mesmo. Assuntos muito bons. Se vocês entenderem aí a questão dessas teorias iniciais, vocês não vão ter trabalho nenhum com relação à administração rural. Tá? Outra coisa, pessoal, que eu queria colocar, aproveitar mais 2 minutinhos que eu tenho aqui, abriu lá a prova para fazer no AVA, vocês podem abrir e fechar, dentro do período, vocês podem abrir e fechar antes de enviar. Entrou lá, está com dúvida na questão, copia a questão, vem aqui para junto da gente, vamos estudar a questão junto. Eu não vou te dar a resposta, evidentemente, mas eu vou te dar o caminho para você chegar na resposta, tá? Eu vou dizer o que o professor está esperando de você, tá? E isso ajuda muito. Então, ao invés de chutar lá e responder de qualquer jeito, pega lá a dificuldade, traz aqui, põe no grupo ou põe no privado, e eu vou dizer, ó, essa pergunta está sendo assim, assim, assim. O que ele quer que você entenda é isso, isso e isso, para que você responda com as suas palavras. Outra coisa, pessoal, às vezes a pessoa tem nota menor porque simplesmente pegou a resposta, colocou lá e não deu da onde que é a referência biográfica, da onde pegou. Ok? Toda vez que eu colocar uma resposta que não é minha, eu tenho que dizer da onde que eu busquei. Coloque lá, apostila do Senar, página tal, link na internet, esse link aqui. Porque senão você tem nota menor, com certeza, tá? Toma cuidado com as referências, tá? A referência do que você respondeu. Tá? Ok? É isso, bom almoço para vocês, boa tarde. Eu ainda tenho mais uma aula à tarde hoje. Dúvidas? Estou no Zap, estou no e-mail, tá? Só ligação que eu não consigo atender, a menos que a gente marque um horário, tá? Porque às vezes eu estou em sala de aula e eu não consigo acessar. Mas o Zap pode ser qualquer horário e eu respondo. Ok?